Daí, minha galera, hoje nós vamos ver literatura portuguesa, humanismo. Então, nós já vimos aqui o trovadorismo, vamos ver agora o humanismo. Uma pequena aí mostra da nossa literatura portuguesa antes de entrar na literatura nacional brasileira. Vamos lá então. Bom, pessoal, continuando nossa parte de literatura, hoje nós vamos entrar na literatura portuguesa, humanismo. Vamos lá então. O humanismo é um período de transição, tá? O contexto histórico, o que estava acontecendo? Isso aqui é na Europa, tá? O humanismo ele não ocorreu no Brasil. É o aperfeiçoamento da imprensa, graças a ela impulsionar-se o saber, né? Inicia-se o mercantilismo na Europa, impulsionando a expansão marítima nos países na França, Inglaterra, Portugal, Espanha. A burguesia se desenvolve e expande. Na Itália, características da cultura grego-romana são reavivadas, né? Ali eu vou ter essa briga entre o teocentrismo e o antropocentrismo, tá? A ascensão do absolutismo e a ciência ganha cada vez mais espaço. Então, o que está acontecendo na Europa? A decadência do sistema feudal, tá? As guerras pelo controle de terras, a fome, as epidemias, o surgimento da burguesia, né? O renascimento comercial, o feudalismo e o mercantilismo sendo impulsionando, tá? Essa renda, o êxodo rural, o surgimento de cidades portuárias para causa do comércio, principalmente, a economia de subsistência, atividades comerciais. Então, as origens do pensamento humanista, tá? Elas tratam-se do movimento intelectual italiano do final do século XIII e irradiou por quase toda a Europa. Intelectuais gregos refugiaram-se na Itália e eles difundem uma nova visão de mundo, mais antropocêntrica, mais o homem no centro do mundo, de encontro à visão teocentrista medieval, né, de 1453. Então, caracteriza-se por uma nova visão do homem em relação a Deus e a si mesmo. Então, eu vou ter aqui a razão, a nova realidade social e econômica da época. Tá? O teocentrismo versus o antropocentrismo. E já diz humanismo, seria o humano no centro do mundo. Tá? Então, o humanismo, na literatura, recupera-se os ideais clássicos e na arte os seus modelos, fontes de inspiração ricas e valorizadas. A renovação da literatura, das artes e da ciência recebeu esse nome de renascentismo, tá? Então aqui eu vou ser o Francesco Petrarca, né? Ele que é o pai do humanismo, tá? Ele é o inventor do soneto, né? Italiano, poema de 14 versos, inspirou a filosofia humanista que levou à Renascença. Petrarca acreditava no valor prático e na moral dos estudos da história e da literatura antigas. Isto é, o estudo do pensamento e da ação humanas, tá? Como já diz o humanismo. Então, onde é que é o marco inicial do humanismo? Em 1434, a nomeação de Fernão Lopes a cronista-mor da Torre do Tombo, tá? Isso aí nós já estamos em Portugal. E o final do humanismo em Portugal se deu com o retorno de Francisco Sá de Miranda da Itália, quando introduziu uma nova estética, o classicismo, em 1527. Depois nós vamos estudar o classicismo. O movimento cultural, a par do estudo e da imitação dos clássicos, fez do homem o objeto do conhecimento, reivindicando para ele uma posição de importância no contexto do universo, sem contudo negar o valor supremo de Deus. Mas era o homem que estava no centro de tudo. Então, o humanismo é um período sincrético, tá? Trata-se da transição entre a literatura trovadoresca, oral, e o Renascimento, lá no século XVI, o classicismo. Eles conviviam entre si, o velho e o novo, conviviam juntos ali. Tá? Quando a gente fala velho, seria a utilização, tipo na poesia, da redondilha maior, tá? 7 versos. E o novo seria o quê? Os versos decassílabos, utilizados por Camões. Nós vamos ver isso aí lá no classicismo. Então, quais são as principais características do Renascimento? O antropocentrismo, o endoísmo, o otimismo, a universalidade, o racionalismo e o espírito crítico.
Então, o humanismo tem como produção a poética dos nobres, tá? Eu vou ter dois grandes nomes dentro do humanismo português. Na historiográfica, né, a de Fernando Lopes, e na atividade teatral de Gil Vicente. Então, essa historiográfica portuguesa de Fernão Lopes é a união do literário e do histórico, a crônica histórica, imparcialidade na visão dos acontecimentos, interesse pelo lado humano dos acontecimentos que determinaram a história crítica, o rei e os nobres e seus textos, tá? Ele critica, tá? A história crítica ali, causas econômicas e psicológicas do processo histórico, o estilo coloquial, o retrato psicológico dos personagens. Na prosa, as crônicas registravam a vida dos personagens e acontecimentos históricos. Então, principalmente Fernão Lopes, ele era responsável por isso. Os cronistas, eles eram encarregados de organizar documentos, narrativas sobre a história de Portugal cronologicamente. Eles iam contar essa história de Portugal, verificar a autenticidade dos fatos históricos, né, que ocorreram, suas causas ou consequências, até então nunca feitos por ninguém mais, tá? Já a prosa doutrinária é a função de transmissão de ensinamentos sobre práticas diárias e a vida. A prosa doutrinária no sentido de orientar o fidalgo no convívio social e no adestramento físico para a guerra, escrita por monarcas. O culto do esporte, principalmente o de caça, ocupava o primeiro lugar nessa pedagogia pragmática, tá? Já a poesia, as normas fixas do trovadorismo foram abandonadas. Perderam-se o acompanhamento musical, a poesia recitada, né? Adquire um ritmo próprio. Passou a ser apresentada em reuniões e em festas da corte, seu principal ambiente, o palácio ou o castelo, a poesia palaciana que a gente chama. Na poesia, eu tinha uma estrutura formal, predomínio de redondilhas, né? 5 sílabas, redondilha menor, ou 7 sílabas, a redondilha maior. Eu tinha os temas satíricos, tá? Os temas principais eram a vida na corte, as consequências indesejáveis da expansão ultramarítima, temas de sofrimento, a coita, a súplica triste e apaixonada. Nota-se como as características trovadorescas ainda permanecem aqui. O cancioneiro geral. As poesias desse período foram reunidas em 1516 por Garcia de Rezende. Encontramos 286 poetas, dentre eles o próprio Garcia, né, com mais de 1000 composições sobre essas poesias. Então, o humanismo em si, ele também vai ter o teatro português de Gil Vicente, muito importante. Encenações de caráter religioso e profano. Religioso, o mistério, o milagre, a moralidade. O profano, o arremedo, vamos dizer assim, a mímica, a interpretação de pessoas, a pantomina, que seria, vamos dizer assim, tirar sarro de alguém, e a farsa. Então, o humanismo, com o teatro de Gil Vicente, ele trouxe algumas mudanças. Então, ele foi o fundador do teatro português, atuou na corte de 1502 até 1537. Seu trabalho documenta as transformações pelas quais o país passou. Suas principais obras foram a Farsa de Inês Garcia, O Alto da Lusitânia, O Alto da Barca do Inferno, é um texto assim incrível, e outros tipos de autos que ele fez, tá? Então, o que traz as características desse teatro vicentino? O seu teatro tem caráter popular e se utiliza de temas da Idade Média. O homem de coragem que não hesitou em denunciar com lucidez a mordacidade e sentido de humor, os abusos, as hipocrisias e incoerências que estavam na sua volta. Suas personagens, né, não apresentam características particularizadas, ao contrário, elas são bem generalizadas, tá? Estereótipos que representam todas as categorias profissionais ou uma classe social, os personagens tipo. Eles povoam suas peças de alcoviteiras, fidalgos, frades, judeus e médicos charlatões que nós vamos encontrar nesses autos. A produção de Gil Vicente ela pode ser dividida em 3 fases, tá? A primeira fase ela é marcada pelos traços medievais e pela influência espanhola de Juan de la Encina.
São desta fase o Monólogo do Vaqueiro, o Alto Pastoril Castelhano, o Alto dos Reis Magos, entre outros. Já a segunda fase dele aparece a sátira dos costumes e a forte crítica social. São desta fase Quem em Farelos, O Velho da Horta, O Alto da Índia e a Exortação da Guerra. Já uma terceira fase dele é o aprofundamento da crítica social através da tragicomédia alegórica, da variedade temática e linguística. É o período da maturidade expressiva. São dessas fases a trilogia das barcas, o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca da Glória e o Alto da Barca do Purgatório. Além dessas obras, estão contidas nessa terceira fase a farsa de Inês Pereira e o Alto da Lusitânia. Então, o humanismo de Gil Vicente ainda é vivo até hoje. Na obra de Gil Vicente, permanece viva ao longo dos tempos, dos séculos. Em 1955, Ariano Suassuna, dramaturgo brasileiro e romancista e poeta, escreve a peça O Alto da Compadecida. É em forma de auto, em 3 atos, baseado na obra de Gil Vicente. E essa obra se tornou famosíssima no Brasil até hoje. Tá? Então, nós vimos aqui o humanismo. Terminamos aqui o humanismo. Vimos aí Gil Vicente, os autos, legal, show. Próxima aula nós vamos entrar em classicismo, Camões. Até a próxima aula aí. Dê o seu like, se inscreva no canal aí. Um beijo do gordo para vocês.